Vamos à fórmula 3, terceiro lugar no Enem em frequência de fórmulas, aparecendo nas fórmulas do Enem. Então é a relação entre tensão, corrente e resistência. Quando eu tenho uma tensão aplicada a um caminho fechado condutor que possui um equipamento que tem uma resistência, você tem os três pilares de um circuito elétrico, que é a tensão, DDP, alguns chamam de U, se por acaso você já estudou isso em algum outro lugar, que não o QG da física, você pode ter aprendido o U, ok? Mas eu gosto do VAB porque o VAB indica a diferença de potencial entre o potencial VA e o potencial VB, que é essa diferença dada por VAB, diferença entre A, que é maior, representado por esse sinal positivo, maior potencial, e esse sinal negativo, menor potencial, que é o VB. Bacana? Fechou o caminho com um equipamento que possui uma resistência, como por exemplo um ferro de passar, uma lâmpada, um chuveiro, começa a circular uma corrente e a relação entre esses três pilares de um circuito, tensão, corrente e resistência, é o VAB igual a R vezes I. Frase mnemônica: você ri. Você ri é a frase mnemônica, você ri, para essa fórmula que tem como base os três pilares que formam o circuito. Atenção! Quando você tiver essa resistência constante para determinados valores de tensão, quando o R for constante, ou seja, se você aplicar uma tensão maior, tá? Isso significa que o VAB é diretamente proporcional à corrente. Ou seja, se eu dobrar a tensão, dobra a corrente. Se eu triplicar a tensão, triplica a corrente. Ou seja, tensão e corrente são diretamente proporcionais, em que a constante de proporcionalidade é a resistência. E quando essa resistência é constante, a gente chama essa resistência constante de resistor ôhmico. Resistor ôhmico. Isso traz para a gente, portanto, o que a gente chama de primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm não é o você ri. A primeira lei de Ohm é o você ri com resistência constante. Então, a primeira lei de Ohm indica que a tensão é diretamente proporcional à corrente quando a resistência é constante, dando essa fórmula você ri, VAB igual a RI, mas com R constante, ok? Como que a gente pode aplicar? Qual é o exemplo que eu posso aplicar, né? Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo que eu vou te dar, uma resistência de uma lâmpada, uma resistência igual a 50 ohms, que vai ser ligado numa diferença de potencial da sua casa, de 110 volts. Então, 110 volts é a diferença de potencial que você tem para aplicar a essa lâmpada que tem 50 ohms de resistência. Qual vai ser a corrente que vai alimentar essa lâmpada? É claro que você vai utilizar a fórmula você ri, VAB igual a R vezes I. A DDP de 110 volts com a resistência de 50 ohms nos dará uma corrente que vai ser a razão cortando 0 com 0 de 11 dividido por 5. Isso implicará então numa corrente passando pela lâmpada de 2,2 ampere. É o valor da corrente que vai passar por aquela lâmpada. Isso serve, por exemplo, para a gente dimensionar o que a gente chama de disjuntor. Então, o disjuntor será um equipamento que é uma lâmina bimetálica que, para a gente calcular ou dimensionar esse disjuntor, eu vou então colocar um disjuntor aqui, tá? Que é um disjuntor que vai interromper a corrente com uma lâmina bimetálica para uma corrente maior do que 2,2 ampere. Então, a gente usa um de 3 ampere, né? Por quê? A gente usa esse disjuntor de 3 ampere porque não existe comercialmente 2,2. Ou é 2 ou é 3. E você sempre erra para mais. Por quê? Porque se você colocar um disjuntor de 2 e a corrente vai ser 2,2, vai ficar desarmando. Então você arredonda o disjuntor para a corrente maior, a corrente seguidamente próxima de um valor maior do que a nominal. Então a corrente que você calcula para o disjuntor interromper, ela tem que ser maior
ou igual à corrente nominal em valor consecutivo. Não pode colocar muito grande não, senão você vai permitir, né, uma corrente maior do que um valor passar para aquela lâmpada e queimar. Então você precisa de uma corrente em valor seguido da corrente que você calcula aqui pelo você rir. Bacana? Então você colocaria um disjuntor ali de 3 amperes para proteger a resistência daquela lâmpada para ela não queimar com uma corrente maior que 3 amperes. 2,2 até 3, dá para aceitar 3, a lâmpada vai aceitar 3 amperes. Então se tiver uma oscilação na casa em que a corrente daquela lâmpada chega a 3 amperes, não tem problema, não vai queimar a lâmpada, mas uma oscilação que passe disso pode queimar a lâmpada. Aí ela queimando, o disjuntor está ali para proteger, para não deixar queimar. Bacana? Então essa foi a fórmula número 3 do Enem.